Você sabia que às vezes na sua vida você é a principal pessoa que bloqueia o seu crescimento e o seu amadurecimento? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que acontece e quais são as coisas que você faz na sua vida que levam você justamente a um ponto onde você impede o que você deseja para a sua vida, onde você impede a sua maturidade. E a gente começa falando de uma coisa muito importante, que é fugir das dores e dos desconfortos. Na maioria das vezes você quer se manter dentro da sua zona de conforto, por mais que ela seja extremamente desconfortável, mas é o habitual para você, é o que você está acostumado. Por mais que ali dentro tenha sofrimentos, tenha coisas que você não gosta, é o que você sempre foi acostumado na sua vida. E sair dos padrões, fazer alguma coisa diferente, gera um desconforto muito grande, porque você precisa ir para alguma coisa que você não está acostumado. E aí, geralmente, quando acontece, você tende a fugir disso, porque você vai precisar enfrentar as suas dores. E quando você entra em contato com as suas dores, você não quer acolher. Por quê? Porque isso machuca, isso dói, isso é desconfortável. Só que a única maneira de você crescer, de você amadurecer em relação àquilo que você está fazendo, é quando você dá um passo para fora dessa chamada zona de conforto e você vai buscar uma coisa diferente na sua vida. Porque tem uma coisa que é padrão. Se tudo que você fez para sua vida te levou para onde você está, e se você olha para onde você está e você não gosta disso, significa que você precisa fazer outras coisas, porque tudo que você fez até esse momento te levou justamente para um lugar que você não gosta de estar. Então, isso é desconfortável. Então, passe pelos seus desconfortos e entenda que amadurecer e crescer é um processo extremamente desconfortável. Uma outra coisa que te atrapalha muito é o apego a identidades antigas. Às vezes você passa por uma coisa na sua vida e aí vem aquela frase de mas antes eu não era assim. Antes eu não tinha isso. Na verdade, tudo que se apresenta na sua vida sempre esteve dentro de você. Só que se apresentou nesse momento é porque agora você tem ferramentas e capacidade de lidar com isso. Só que aí você fica apegado a uma versão sua que não existe mais. Todos os dias você é uma pessoa diferente, você tem a condição de ser alguém diferente. Então, por que ficar insistindo em carregar coisas do passado que precisam de uma mudança? O terceiro ponto é o medo do fracasso. Você deixa de fazer as coisas na sua vida porque você tem medo de não dar certo, porque você tem medo de fracassar em relação àquilo. Só que aí você sempre fica parado no mesmo lugar e cedendo aos seus medos. E aí as mudanças elas não acontecem. Tem coisas na sua vida que vai funcionar e tem coisas que não vão funcionar. E tá tudo bem, a única maneira de você saber o que realmente é certo para você, de você saber aquilo que é válido para sua vida, é quando você dá um passo em direção a isso e você começa a fazer as coisas. Às vezes não vai sair exatamente como estava na sua cabeça, mas vai funcionar da maneira que precisa funcionar. Só que se você ficar insistindo em ficar com o medo do fracasso, o medo de não dar certo, você sempre vai ficar ali paradinho e transformando o medo em um monstro gigantesco, e aí vai chegar um momento que você vai olhar e falar, nossa, mas isso daqui, esse medo é muito maior que eu, então eu não tenho capacidade de enfrentar esse medo. E a maneira de você entender que tá tudo bem fracassar às vezes. Tem coisas que são para sua vida e tem coisas que não são. É quando você faz. Porque ficar se perguntando como poderia ter sido é muito mais dolorido do que você enfrentar e entender o que realmente era para ter acontecido. O quarto ponto que eu quero trazer para vocês é a autocrítica e o perfeccionismo. Você se critica demais pelas coisas, você não tem paciência e amorosidade com você. E sempre quando você faz alguma coisa, você vem com 1000 julgamentos em relação a isso, porque não saiu da maneira perfeita que você achou que deveria sair. Só que essa régua, ela só existe dentro de você. Esse nível de perfeccionismo só existe dentro de você. Quando essas coisas acontecem, você tem que entender se você deu o seu melhor naquele momento. E se você fez o melhor que você poderia fazer naquele momento, é o máximo que você pode fazer. Não adianta ficar se julgando e se criticando.
É a mesma coisa quando acontece alguma coisa na sua vida e naquele momento você toma uma ação. E depois de um tempo isso vem na sua cabeça de novo e você fica se questionando e se julgando de o porquê você não fez diferente. Só que quando aconteceu, você não tinha a consciência que você está tendo agora. Aquilo precisou acontecer para que você entendesse e aprendesse que da próxima vez você pode fazer algumas coisas diferentes. Mas isso é daqui para frente. Aquilo que passou não cabe mais crítica e julgamento, cabe apenas aprendizado. Então não dá para buscar ser perfeito o tempo inteiro. Você pode buscar dar o seu máximo em cada momento, entendendo que o seu máximo num dia pode ser diferente do seu máximo no outro dia. E esse último ponto que eu quero trazer para vocês, eu vejo que é um dos que mais atrapalha, que é culpar os outros ou culpar o mundo, ficar apontando o dedo. Isso faz com que você nunca se responsabilize por quem você é. E num processo de evolução e maturidade, a responsabilidade é um dos principais pontos. Quando você se entende responsável pela sua vida, responsável pelo que acontece na sua vida e principalmente da maneira que você vai reagir às coisas que acontecem, você entende que é você. Se alguma coisa aconteceu na sua vida e você não gostou disso, a responsabilidade de ter se colocado ali dentro é sua, como a responsabilidade de sair disso é sua. E também a responsabilidade de buscar uma mudança na sua vida para que as coisas não aconteçam mais de uma maneira ruim para você também é sua. Porque tudo funciona através de você, as coisas se manifestam através de você. E enquanto você não entender que a responsabilidade da sua vida é sua, não é das outras pessoas, não adianta ficar apontando o dedo como se os outros fossem resolver os seus problemas. As pessoas não têm essa capacidade. A única pessoa que tem a capacidade de resolver a sua vida é você mesmo. Então entenda isso o quanto antes possível, para que você pare de apontar o dedo para o ambiente, para todas as pessoas, como se o mundo estivesse contra você, e você comece a entender que na verdade é você que está contra você mesmo.